Olá, boa noite, doutora Norma. Boa noite, doutora Stephanie. Como nós estamos? Como passamos essa semana? Muito bem, e você? Graças a Deus, muito bem, com saúde. E estando com saúde, o resto a gente enfrenta, né? Com certeza, maravilha. É isso aí. E hoje, doutor, o que é que nós vamos trazer aí que é tão importante, que são as 3 fases de um sistema de planejamento patrimonial? Um assunto bem bacana, porque a maioria das pessoas perguntam sempre, né? Quando a gente está fazendo uma palestra, quando a gente está fazendo uma live, as pessoas procuram sempre querer entender como isso procede, como ela começa e como ela termina, na verdade, né? É Nossa, verdade, quase ninguém sabe, né? não sabe, não sabe. Na verdade, a gente poderia até começar falando aí, né, doutor, dar uma introdução, vou deixar o senhor dar uma introdução aí, depois a gente já explica para o pessoal o que quer Sim, dizer. podemos. Vamos lá? Como a nossa live é rapidinha, né? Nós vamos passar de uma forma bem resumida para o Isso, pessoal, isso. e até porque no final você já fala da surpresa de amanhã, né? Aí nem me fale. Com eles, né? Também, Então, é. Então vamos lá. Como que a gente faz, doutora? Aquelas 3 fases de um sistema de planejamento. Primeira coisa, vamos imaginar que essas fases é como a gente planeja tudo na nossa vida, né? Tem a preparação, tem o pensamento, tem a preparação e depois tem a execução, né? Imaginemos um sistema, quando você vai construir um imóvel, uma casa, o que que você primeiramente você busca, né? O seu desejo, né, primordial, onde você quer construir, de que jeito você quer construir, né? E transportando para a nossa realidade do planejamento é da mesma forma. Qual que é o planejamento? O que eu pretendo fazer? Como que eu vou fazer? Quais são as formas que eu vou fazer esse planejamento, né? Então, quando você busca isso, você tem que primeiramente procurar saber o que você quer e o profissional para executar o que você deseja. Né? No nosso caso de planejamento, nós podemos citar vários colegas que podem fazer, seja um planejamento através de um advogado, seja através de um contador ou através de um administrador, né? Então, a primeira fase é buscar esse profissional, buscar esse planejamento, né, do que você deseja. Assim, depois, daqui a pouco, nós vamos esmiuçar eles, né? Vamos falar só resumidamente o que seriam eles nessas etapas. O segundo, né, a segunda fase seria a estruturação, basicamente, do que você e o profissional conversaram sobre o planejamento, né? Transportando para a realidade, novamente, de um imóvel, seria a hora que você já contratou o arquiteto, já falou com ele os seus desejos, já falou com ele as suas dificuldades, os seus anseios, e você partiu para
a execução de localizar, de colocar no papel o seu projeto, né? Que seria a planta baixa de um imóvel, propriamente dito. No caso do planejamento patrimonial, é justamente isso. Depois que a gente faz o levantamento junto com o cliente do que ele deseja, do que ele almeja, do que a família dele precisa, a gente transporta isso para a realidade jurídica, né? Colocamos isso num papel, uma coisa tangível, para mostrar para ele o quê? Como que vai ser, quais os custos vão estar envolvidos, qual o prazo que vai ser executado, qual a necessidade disso, né? Qual a redução, qual o impacto tributário vai ter na vida dele. Então, essa segunda etapa, ela só vai existir depois de se passar pela primeira, né? Olha para você ver. A gente não consegue executar essa segunda etapa de valor, de levantar o que a pessoa quer, se a gente não sabe o que ela deseja, né? Porque, como eu sempre falo, né? Nós não temos no planejamento patrimonial uma receita de bolo, que é uma receita igual para toda a família, para todo mundo. Geralmente, nós no escritório nós nunca tivemos nenhum caso igual um do outro, né? Então, no planejamento, a gente sempre vai ter a unicidade da família e os desejos da família. E o terceiro passo do planejamento, a terceira fase, é o mais fácil de todos, né? A princípio, porque é só executar o que planejou, né? É mais demorado? É o mais caro? Com certeza. Mas simplesmente, somente transporta o que já passou da primeira e da segunda etapa para essa terceira etapa, que é a execução do serviço, né? Então, basicamente, o planejamento ele é composto nessas três fases, né? O conhecimento do problema e do que deseja, transportar para a realidade patrimonial da família os custos e os benefícios e depois executar tudo que foi planejado anteriormente. Então, esses são basicamente os três passos que a gente aborda juntamente com os nossos clientes, né? Sobre isso, você gostaria de comentar? Oi? Sobre isso, você gostaria de comentar algum Não, aspecto? tá perfeito. Na verdade, assim, né, o que a gente sempre tem que orientar os nossos clientes, os nossos ouvintes, é que a importância dessas três fases, de que não Sim. se pode pular as fases. E a É. gente tem notado nessa nossa jornada que alguns clientes chegam para a gente assim, poxa, eu assisti uma live, assisti uma tua palestra, e eu fiquei preocupado, porque eu já tenho uma holding, né? E eu estou Uhum. trazendo para você aqui porque eu gostaria de que você desse uma analisada, eu gostaria de marcar aí um horário contigo, para que você desse uma olhada nessa empresa onde eu coloquei todos os meus imóveis, né? Então, muitas vezes, quando vem para a gente, na maioria das vezes, realmente foi institucionalizado, foi pego todo o patrimônio dele lá, que ele tinha lá declarado no imposto de renda dele, todos os patrimônios, né, os imóveis que ele tem, carro, a maioria põe aquilo que quer, na verdade, né? Sim. E a gente percebe que a única coisa que foi feito foi isso, né? Chegou lá, colocou e acabou cobrando um valor altíssimo, né, dessa pessoa, dizendo que hoje ela tem uma empresa e que o patrimônio dela está protegido. Então, às vezes, as pessoas dizem assim, doutora, essa primeira fase, né, que nós chamamos de viabilidade, que é a sessão de viabilidade, tem como eu pular essa fase, já passar para outra? É de De jeito extrema. nenhum, né? Não dá, não De dá. jeito nenhum. É ali que o cliente vai ser ouvido. É ali que nós, profissionais,
vamos estar pegando toda a realidade dele, patrimonial, familiar primeiro, depois a patrimonial, e vamos estar ali ouvindo. É uma sessão que dura entre 1h30, 2 horas, dependendo da complexidade dessa família, desse patrimônio, né? E às vezes a pessoa vira e fala assim, não, mas ele nem me falou nada, ele só falou que você tem 3 imóveis, mais ou menos um total de tanto, eu vou te cobrar 200 mil reais para fazer o seu sistema. Como? Se alguém fizer isso com você, meu ouvinte, que está aqui com a gente, fuja, fuja, porque como que a pessoa pode colocar um valor desse e se o sistema dele fosse sair 10 mil reais? Como assim? Tanto é que nós, profissionais que trabalhamos somente com a Hold, nós não trabalhamos com esse sistema da mesma forma que você trabalha com inventário, né, doutor? Tem diferença. É totalmente diferente, né? Os custos de inventário, o advogado que vai estar ali com você, o profissional que vai estar com você, ele vai estar baseado numa tabela da OAB ali que tem um mínimo. No Sim. caso do sistema, não. Então, como que eu posso, sem saber qual é a sua complexidade patrimonial e familiar, já chegar para você, eu faço sistema de planejamento. Então, agora, não é fácil, é super tranquilo, quantos imóveis você tem? Beleza, olha, eu cobro tanto. E entrega uma fake, né? Uma empresa com CNPJ e bens dentro. Mais nada, né? Não Mais houve nada. E problemas, né? E problemas, né? E me diga uma coisa, doutor, nessa fase inicial da sessão de viabilidade, nós também tiramos de nós essa pessoa advogado, né? Nós saímos embora essas sessões são online, a gente faz online 100% pela internet, né? A pessoa não tem que se deslocar, a gente tranquilo, né? Como se nós estivéssemos no nosso escritório. A única diferença é que eu não consigo aí te dar um cafezinho, né? Mas aqui vamos estar frente a frente, né? Com certeza. E, assim, nessa hora aqui, tanto eu quanto o doutor Stephanie, nós estamos entrando aí na sua casa, né? Você está entrando aqui no nosso escritório. E essa sessão de viabilidade, nós se tornamos pessoas que esqueça do advogado, né? Nós nos humanizamos novamente, nós tiramos a capa do profissional e passamos a fazer parte da sua família. Da sua família. Da família. Entendeu? Porque o propósito maior é justamente saber o que é que nós podemos fazer para ajudar a sua família a evitar amanhã depois que terceiros venham garfar um pedaço aí do seu patrimônio que você lutou a vida inteira e ninguém te ajudou, né? O Estado, advogado e terceiros venham aí e abocanhem uma parte disso. E é na sessão de viabilidade, né, doutor? É na sessão de viabilidade que nós vamos trocar essa energia, que você vai passar essas informações e no finalzinho dela, nós já vamos falar para você, olha, é caso de holding, ou é caso de se fazer um planejamento patrimonial, ou não. Olha, você primeiro precisa fazer isso, isso, isso e isso, para organizar, né? Você tem... Doutora Stephanie, uma pessoa que tem problemas na justiça, que está com uma execução em andamento, ela vai conseguir fazer a sessão de viabilidade, vai contar isso para o senhor. Qual a sua orientação? Que primeiro a gente tem que analisar todo o histórico, né? Ver o passado e o futuro. Qual que é o desejo dessa pessoa, se ela vai regularizar essa situação, se isso é uma questão momentânea dela, né? Se ela vai ter condições da gente dar prosseguimento no projeto, porque, embora possa se ter algum certo risco, esse risco ele pode ser resolvido futuramente, né? E isso não impede a execução do planejamento, não impede que colocar esse sistema em prática.
Agora, Entendi. se a pessoa quiser fraudar, né, fazer algo ilícito mesmo, aí a gente não consegue ajudar, porque Tá, esse e o que sistema, seria esse ele ilícito? Seria dar uma chinelada e passar uma rasteira num credor, por exemplo? passar uma rasteira no credor, na União, no Estado, né, no fisco, no caso, né, ou então se ele exerce atividades ilícitas, né, por exemplo, vamos supor que a gente nunca teve caso disso, mas se for um traficante que quer lavar o dinheiro do tráfico, a gente não consegue colocar esse sistema à disposição dele, né? Então, a gente não, mesmo sendo lícito o patrimônio, para esse tipo a gente não consegue. E se nessa Então, habilidade foi falado para o senhor assim, que ele tem vários imóveis, tá? Tipo uhum, 15 imóveis, e 5 deles ainda não está no nome dele. Ele consegue fazer essa sessão de viabilidade e no final o senhor falar, olha, tá tranquilo, a gente consegue ou não consegue? claro, a gente consegue fazer plenamente isso, porque além de colocar o sistema à disposição do cliente, às vezes a gente vai colocar até a regularização desses imóveis para ele, que às vezes ele nem sabe que precisa, né? Exato. Geralmente aquela fazenda, no contrato de compra e venda, que ele alugou, ele aluga ela ou arrenda ela, que não está nem preocupando em ter o papel, né, a escritura e o registro dela, só que É. com o sistema de planejamento ele pode ter um benefício bem maior do que se ele deixar na informalidade, né, de como que Com está. E você sabe que você tocou num ponto interessante. Na sessão de viabilidade, já aconteceu comigo, eu acho que com o doutor também, de o cliente chegar, né, e nos contar que tem uma fazenda produtiva. E ele está ainda fazendo isso tudo lá na pessoa física. E nós acabamos, inclusive, orientando, e como a gente tem na equipe um contador, e assim, acertou a situação dele, e hoje ele está pagando muito menos imposto, né? Está É, com pagando muito certeza. mais, né? É É isso mesmo. muito bacana, porque a gente, na sessão de viabilidade, a gente consegue detectar problemas, Uhum. ajudar o cliente a resolver. Muitas pessoas, às vezes, eu tenho um imóvel, mas eu nunca declarei ele no imposto de renda, né? É o que E mais tem, né? a gente conscientizar. Muitas Sim. pessoas na sessão de viabilidade nos conta que ele tem imóveis alugados no CPF dele, pagando aí 27,5 quase, né? Dependendo do que ele tem para descontar, mas na maioria dos casos aí um mínimo de 20% aí de impostos, né? Isso De não era nem para taxa, existir mais, né? Não sei entendeu? por que as pessoas ainda recebem aluguel na pessoa física. Pessoa física, É por desconhecimento da legislação, porque não tem lógica você receber aluguel na pessoa física. né? Então, a sessão de viabilidade, doutor, ela, além de falar para você se é ou se não é, nós estamos ali orientando, sabendo da vida patrimonial dela, fazendo Uhum. já, ali na hora, várias organizações, né? A gente Na hora. identifica, o problema já orienta, já vai falar, a pessoa já vai sair, no mínimo, dessa sessão de viabilidade, né? Com a visão geral para que possa dar continuidade para o croquis. Então, na nossa visão profissional, né, a fase Sim. mais importante, então não dá para pular, pessoal, é a fase da sessão de viabilidade. É essa conversa nossa, esse vamos nos tornar amigos a partir dali, né? Oh, a gente pode até citar, né, Nó? Essa semana que a gente teve a reunião com o cliente que ele já chegou falando, já constitui a minha holding e eu quero Foi, que vocês só me falam se ela tá certa ou se não tá, porque eu já foi, sei tudo dela. Aí foi. nós chegamos na sessão de viabilidade, fomos extraindo do cliente, né, a materialidade dele, o desejo dele, as necessidades dele, e quando ele foi ver no final, ele falou: Meu Deus, não passei por isso, não foi isso que aconteceu no meu planejamento, está tudo errado,
e o que fazer para resolver, né? Esse é um dos grandes problemas que a gente tem. E a gente consegue fazer isso no resolver através da sessão de viabilidade, identificar o problema, né? Porque lá ele viu a real necessidade de uma sessão de viabilidade e passamos para a próxima etapa, que foi resolver o problema dele através do croquis, para levantar realmente o que é o planejamento dele, como que vai ser aplicado naquela realidade dele. Exato. E você e o outro caso, né, para o pessoal, para vocês terem uma ideia, que assim, normalmente quando a gente vai entrar na sessão de viabilidade, a gente manda um material para o pessoal preencher, colocando para nós, já adiantando alguns passos, né? E normalmente a gente fala, olha, se puder, disponibilize uma cópia do imposto de renda, mas a maioria, nossa, nunca vi essa mulher, eu só vi ela na internet, quantidade de golpe, blá, 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 e a gente vira e fala, não se preocupe, porque, na verdade, nós vamos confiar naquilo que você colocou no relatório. Aí, passado um tempo, depois da sessão de viabilidade, nós nem precisamos pedir, ele mandou para nós. Só que, no caso, mandou no meu, né, porque eu faço toda a parte e tal da documentação, e depois comentando, quando estávamos fazendo para ele o croquis, na hora que nós estávamos apresentando para ele, ele falou, olha, pessoal, vou falar uma coisa para vocês. Só tem 2 pessoas que têm o meu imposto de renda. A Receita Federal e a doutora Norma. Você lembra disso? Foi. Então, assim, realmente, sabe, a sessão de viabilidade depois, a gente se torna realmente um integrante da família. Porque a gente abre um grupo, né? A gente abre um grupo de WhatsApp, a gente vai conversar, e aí acaba pegando realmente afinidade. E depois da sessão de viabilidade, e a gente virando para ele, doutor, e falando, o seu caso é realmente da sessão de viabilidade. É a hora que a gente vai passar para o croquis, que seria o projeto onde a gente vai estar ali passando para ele, depois de uma semana, detalhes de cada despesa, detalhes de como é o sistema dele, qual vai ser a melhor solução para ele, e ele, depois da nossa orientação de todas as possibilidades que a gente colocar, que são as mais viáveis, é o cliente quem vai escolher o projeto, não é, doutor? É o cliente, não somos nós. O cliente porque a gente coloca várias opções, né? Para o cliente escolher qual que ele vai se sentir mais confortável, né? Qual que ele vai ficar melhor de acordo com as realidades da família, né? E os interesses dele. Exato. E no croquis ele vai saber isso. Exatamente. E após ele escolher isso, qual foi a melhor alternativa que nós demos para eles, né? Eles vão estudar mais 2, 3 dias e vão nos dar o retorno se vai ou não passar para a terceira fase, que é a fase da execução do sistema de planejamento patrimonial. Tá? Doutor, quanto tempo mais ou menos leva? Essa perguntinha sempre tem, né? Quanto tempo leva mais ou menos um sistema para estar completo, para a gente entregar aquela surpresa bonita para o cliente, né? Com tudo que ele merece? Quanto não revela tempo? surpresa, não, hein? É? Não revela surpresa, não. Biquinho de segredo. Então, geralmente demora em torno de 4 a 6 meses no mínimo, né? Por quê? Não depende da gente, porque se fosse somente do nosso escritório, era com 1 mês já estava tudo liberado. Mas a gente depende de junta comercial, de estratégias negociais mesmo, do planejamento, porque dependendo do modelo que o cliente escolhe, nós temos uma estratégia a ser adotada, né? Então, pode variar de 6 meses a 1 ano, vai variar de acordo. Claro que a complexidade da família também vai interferir no prazo. Por quê? Tem famílias que têm um planejamento mais simples, um imóvel, 2 imóveis,
é na mesma cidade, é na mesma região ou no mesmo estado, não tem problema. Agora, imagina aquele caso, né, que a gente tem do cliente de 30 imóveis, 12 empresas espalhadas pelo Brasil, né? Isso. Muito, é. Até reunir todas essas informações e jogar lá para dentro vai demorar um certo tempo. Então, mas o prazo, mais ou menos, em média, demora uns 6 meses, se for uma coisa mais simplesinha. Isso. E às 4, vezes 6 meses. você fala, como você disse, né? Às vezes o maior tempo, né, já começa, o início disso tudo já começa um pouco mais demorado, justamente a família ir passando essa documentação da forma que a gente precisa, a gente tem que fazer um funil ali, peneirar tudo bonitinho, e essa fase já é uma fase também demorada. E depois esperar os prazos dos órgãos públicos, né, doutor? Porque até é uma coisa nova para a família, né? Ela não está acostumada geralmente com isso, então até ela conseguir a documentação, até engrenar, né, os passos todos, aí demora um certo tempo. Mas depois que começa, é só pedir autorização para o Estado, para o município, para a União, aí assim vai fazendo os procedimentos para dar publicidade e desenvolver o serviço, né? Exatamente. Doutor, eu acho que nós já passamos bastante informação aí para o pessoal por hoje, né? Eu acredito que, se o senhor quer completar alguma coisa, vamos lá. Primeiro dar boa noite aqui, né, para a senhora Nilce, para a senhora Maria, que está aqui conosco. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar para a gente aqui no chat também, tá? Que a gente responde. Mas basicamente é isso, doutora Norma. A gente passa obrigatoriamente pela sessão de viabilidade e se não fizer, não há o planejamento, porque a gente tem que ter essa sessão para a gente entender a realidade da família. Passamos pelo croquis e desenvolvimento do projeto, né? E a senhora, né, tem uma surpresa para convidar o pessoal para amanhã, né? Eu não esqueci, não. Pessoal, é verdade. Amanhã, essa hora, na verdade, começa às 19h30, eu estarei ministrando a minha palestra sobre planejamento patrimonial da família. E eu tenho bastante novidade, né, doutora? Tem bastante conteúdo, né? E vou ficar muito feliz se você que está aqui com a gente também puder participar. É só entrar lá no meu Instagram, lá tem a minha bio, e na bio está marcado lá o acesso para você assistir aí através do YouTube, né? E você vai ter, assim, bastante conteúdo para você entender muito mais, tá? E ter, assim, informações que vai mudar a sua cabeça com relação a inventário, testamento, doação, seguro de vida, e planejar, né? Fazer um planejamento em vida vai ser tudo de bom. Então, eu espero vocês lá. Obrigada, doutor, pela oportunidade. E aguardo vocês lá na minha palestra amanhã. Doutor Stephanie também vai estar lá, Com certeza. dos bastidores lá, me ajudando a colocar as coisas, porque a gente preparou com muito carinho para todos vocês. Tá bom? E falar com o pessoal que não perca por nada, porque nós vamos ter uma surpresa. Né? E tem mais essa, tem surpresa no final, né? Não percam por nada a palestra do doutora Norma amanhã, tá? É incrível. É a última do A ano. última do ano? É a última do ano, e assim, eu gostaria até de alertar que mudanças tributárias estão por vir aí, né? Já foi aprovada numa parte, agora está lá no Senado, e eu vou mostrar para vocês amanhã que a gente, da noite para o dia, a gente pode ter uma grande surpresa do inventário aqui no estado de São Paulo, passar somente o imposto de 4%, tá?
subir aí para 16% a 20%. Então, Nossa. pessoal, é uma escolha, né? E eu espero você lá amanhã para você se tornar um resolvedor. Resolver que não vai fazer sua família passar por esse transtorno que é o inventário. Tá bom? Defender os bens dela. Exatamente. Ah, e tem mais, né? Hashtag defenda seus bens hoje, né? Hoje defenda seus bens hoje. Não deixe para amanhã. Defenda hoje seus bens. Defenda hoje seus bens. É isso aí. Então tá, doutora, muito obrigado. Igualmente, um abraço. Maravilhosa. No coração de Um abraço vocês. livre. E, dá um like aí, dá um positivo aí se você gostou da nossa live de hoje. E não perca. Eu tenho aqui, ó. Não perca, hein? Aí, ó, eu tenho aí, ó. Deixe seu like. Isso aí. Deixe seu like aí embaixo nesse positivo que está aí, para mostrar para ir para a rede social que a gente está passando informação importante para vocês, tá bom? Beijo no seu coração. Doutor, juntos forever. Um abraço. Falou. Até amanhã. Fique com Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Falou. Tchau. Um abração, querido. Tchau, tchau.